Paz do Senhor, irmãos. Assentai-vos, por gentileza. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito. É muito interessante. Quando é que nós devemos dar glórias a Deus e o porquê que nós damos glórias a Deus? Nós damos glórias a Deus pelaquilo que Ele é. Então nós rendemos graças a Ele pelaquilo que Ele faz. Então glórias a Deus é quando nós estamos glorificando a Ele pelaquilo que Ele é o nosso Deus, é o nosso Salvador. E quando nós rendemos graças a Deus, nós estamos glorificando a Ele pelaquilo que Ele faz, pelas beneficências, pela graça manifesta sobre a nossa vida. E nessa série de estudos, temos por base um texto que está lá em Neemias. Neemias capítulo 6. Seis, 3. Olha o que o texto diz. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Estou fazendo uma grande obra. Queridos, precisamos compreender, queridos irmãos, o pano de fundo aqui. O que estava acontecendo? Qual é o contexto histórico do livro de Neemias? Para isto, nós precisamos ler alguns textos que também está no Antigo Testamento, para que possamos ter noção do que Neemias ou Esdras passou. Então, primeiramente, se você quiser anotar aí, o povo de Israel, todos nós somos sabedores de que o Senhor fez com que essa nação nascesse por intermédio da promessa que Ele fez a Abraão. De Abraão veio Isaac, de Isaac Jacó, todo mundo sabe disso. De Jacó veio 12 tribos veio as 12 nações, consequentemente dos 12 filhos de Jacó. E a Bíblia diz que agora este povo cresceu no Egito, só estou explicando aqui para que os irmãos possam compreender. Eles ficaram no Egito por mais de 400 anos, logo depois o Senhor tira os hebreus que tinham entrado naquela terra, 70 pessoas, imagine, 70 pessoas entrou no Egito. Sai do Egito mais de 2 milhões de pessoas. E eles saem do Egito, Deus tinha feito uma promessa, queria dar uma terra para eles, uma terra que mana leite e mel, e por aí vai. A Bíblia diz que esse povo está em transição no deserto. Pelo fato deles serem incrédulos, a Bíblia diz que o Senhor matou todos eles, todos aqueles que saíram do Egito com uma certa idade, tombaram no deserto. E aquela nova geração, tanto as crianças que saíram do Egito e também os que nasceram no deserto, vão tomar posse da terra prometida. Depois vem o período teocrático, que é o livro de Juízes ali, né? A qual o Senhor vai começar a levantar juízes, salvo engano foram 13 juízes que o Senhor levantou. E depois, em 1 Samuel, vai vir o período monárquico. Então Deus vai levantar Saul como o primeiro rei. Saul é reprovado, o Senhor levanta Davi, da tribo de Judá. E da tribo de Judá, ou da descendência de Davi, vai vir 20 reis. Então, se você quiser anotar aí, do rei Davi haverá de vir 20 reis. 20 reis. E o que vai acontecer? O
segundo descendente de Davi, que no caso era o rei Roboão, houve uma divisão das tribos. Então agora o que aconteceu? O pano de fundo para que os irmãos possam entender o livro de Neemias. Então ficou duas tribos, melhor dizendo, para o sul, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E 10 tribos para o norte, que era a tribo, as demais tribos que sobraram, né? Então o livro de Esdras, de Neemias, vai falar sobre a restauração do reino sul, Judá, duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. O que vai acontecer? Nesse período em que o Senhor levantou 20 reis da descendência de Davi, né, da dinastia davídica, a gente percebe que muitos reis foram ímpios e perversos. E o que aconteceu? Deus começou a levantar profetas. Deus levantava profetas para dizer que o povo precisava voltar para os preceitos da palavra, o povo tinha que voltar a adorar o único Deus, que era o Deus Jeová, tinha que deixar a idolatria de lado. Por mais de 2 séculos, Deus levantou profetas, dizendo que o povo precisava se converter. Com isso, o povo não se converteu. A última voz profética foi Jeremias. Então Jeremias vai profetizar, vai orar pelo povo, a ponto de chegar um momento que Deus disse assim, Jeremias, para de orar por esse povo, porque chega, não tem mais jeito. E o que aconteceu? No ano 606, uma nação remota, por nome de Babilônia, cujo seu rei era Nabucodonosor, vai invadir Jerusalém, o reino de Judá. A primeira invasão, ele vai adentrar no palácio e ele vai levar os nobres, os príncipes. Consequentemente, ele vai levar Daniel, Misael, Ananias e Azarias. O nome deles não é Sadraque, Mesaque e Abednego. Um dia, tinha um casal que teve 3 filhos. Os nomes dos 3 filhos eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu deveria ter colocado Misael, Ananias e Azarias. Por quê? Sadraque, nome pagão. Abednego, a palavra Abednego significa templo escuro, que era uma das divindades da Babilônia. Então o que vai acontecer? Misael, Ananias e Azarias, eles vão para o cativeiro. A segunda invasão, queridos irmãos, será no ano 597. Então, no ano 606, Nabucodonosor entra, leva cativo os nobres, consequentemente também Daniel. E agora, no ano 597, vai ter a segunda invasão. O que Nabucodonosor vai fazer? Ele vai no templo e vai levar sacerdotes, mais de 10.000 sacerdotes. Você poderia me perguntar, nossa, deveria ser perto, né? De Jerusalém até a Babilônia deveria ser pertinho. Não, 1.500 quilômetros, tendo que atravessar um deserto. Inóspito, as areias torridas daquele grande deserto. Então, os sacerdotes foram levados no ano 597. Quando chegou no ano 587, houve a última invasão, que essa nós consideramos como a pior de todas. O que vai acontecer? Nabucodonosor, ele chega em Jerusalém, e ao invés dele forçar as portas da cidade, o que ele fez? Ele fez um cerco. Vamos ler, por gentileza, Jeremias. Jeremias, capítulo de número 52. Versículo 4. Jeremias. Qualquer coisa, se os irmãos não acharem, está aqui. E aconteceu que no ano do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela trincheiras ao redor. Próximo verso. Assim esteve cercada a cidade, até um 10º ano
do rei Zedequias. Esse rei Zedequias é o último rei da dinastia davídica. Então, o que vai acontecer? Se possível, deixa aí esse texto. O que vai acontecer? Nabucodonosor, no ano 586, 587, ele faz um cerco na cidade. Qual que era essa estratégia? Cerco. Ele, ao invés dele invadir, derrubar as portas da cidade, o que ele fez? Ele cercou a cidade, ninguém entrava, ninguém saía. Consequentemente, as pessoas que estavam lá dentro começaram a ter necessidade de alimentos. Os lixos da cidade, que tinha que sair pelo um dos portões da cidade, que era o portão do monturo, onde ficava o lixão da cidade, estava fechado. Alguém aqui, alguns anos atrás, teve a greve aí dos lixeiros. Vocês lembram disso? Lembram disso? Foi um desespero, acho que eles ficaram uns 3, 4 dias aí sem buscar o lixo na cidade. Você já parou para pensar, você acumular um mês do lixo diário na sua casa? Já parou para pensar nisso? Agora, um pouco mais, 2 meses. Um pouco mais, então. 1 ano. Imagine 1 ano. 1 ano. A pessoa acumulando lixo. Sabe quanto tempo que durou esse cerco aqui? 2 anos. O povo não podia sair, o povo não podia entrar. Porque tinha o cerco da Babilônia. Não tinha como eles saírem. A água começou a acabar. Os aquedutos secaram. Os alimentos começaram a acabar. E aqui está o cenário mais caótico da história do povo judeu. Alguns acham que o momento mais difícil na história do povo judeu foi quando Adolf Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. Mas este período foi muito pior. Por que foi pior? Vamos ler Lamentações. Você está no livro de Jeremias, então folhe mais algumas páginas e você já vai chegar em Lamentações. Capítulo 4, versículo 10 de Lamentações. Tem alguma tradução que diz, ao invés de estar compassiva, está mulheres piedosas? Piedosas. Compassiva e piedosas. O que estava acontecendo? Essas mulheres aí eram mulheres piedosas. Porque quando o juízo de Deus caiu sobre o povo de Judá, e é aqui que está, queridos irmãos, um questionamento de Abacuque, porque Abacuque estava vendo que não era somente os ímpios que estavam sofrendo, mas também os justos. Jeremias estava dentro de Jerusalém nessa época, ele sofreu junto com o povo. Então o que estava acontecendo? As mulheres estavam passando tanta fome, não tinha nada para comer na cidade, a ponto delas começarem a cozer os seus próprios filhos para se alimentar. Isso aqui era o cenário. Capítulo 5, olha lá no capítulo 5. Isso aqui é só para que vocês possam entender, porque não tem como entender Neemias se a gente não estudar, não montar esse pano de fundo, né? Capítulo 5, versículo de número 11. Olha lá no versículo 11. Forçaram-se as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. Suicídio. Muitos deles se suicidaram e outros foram mortos, né? Pelos babilônicos. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens obrigaram a moer e os moços tropeçaram debaixo da lenha. Então o que estava acontecendo? O cenário em Judá era um cenário de horror, filme de terror. Passou 2 anos, muitos já tinham morrido. Sabe quando nós lemos Ezequiel 37, que de lá é o cenário de como estava Jerusalém. Muitos entraram, morreram e não tinha como enterrar. Então, as pessoas entravam em decomposição, em putrefação, esqueletização, e a cidade de Jerusalém estava cheia de ossos, crânios, para lá e para cá, um monte de lugar, nas ruas, na beira das estradas e por aí vai. Quando terminou o cerco, o que Nabucodonosor fez? Ele só entrou, e o resto que estava lá,
ele levou cativo para a Babilônia, o povo foi levado cativo para a Babilônia, e consequentemente Nabucodonosor, ele termina de destruir a cidade. Então o que ele fez? Ele destrói os muros. O que significa muros aqui, queridos irmãos? Uma proteção da cidade. Consequentemente, destruindo os muros, ele destrói as portas. Destruindo as portas, não tem mais juiz, porque as causas eram julgadas nas portas das cidades. Depois ele vai até o templo, e o que ele faz? Ele ateia fogo no templo. Por que ele faz isso? Queridos, para vocês terem ideia, no templo construído por Salomão, que é esse templo que foi destruído, tinha pedras preciosas até no fundamento dele. Até no fundamento do templo tinha pedras preciosas. Toda a parte interna do templo construído por Salomão era coberta com chapas de ouro, que dava aproximadamente entre 3 a 4 centímetros de espessura. O chão, o forro e milhares de pedras que ficavam encravejadas, né, dentro do templo. O que Nabucodonosor faz? Ele chega e ateia fogo. Ateando fogo, o ouro começa a derreter, fica mais fácil para ele levar, e ele leva o ouro, leva a prata, leva o bronze, arranca tudo. Mas por que isso aconteceu? Porque Deus deu mais de 400 anos para o povo se arrepender. E o povo não quis se arrepender. E agora, Deus faz com que o povo fosse para a Babilônia e ficasse ali por um período de 70 anos. Então, se você, por gentileza, quiser anotar aí, quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Foram quantas levas para a Babilônia? Foram quantas? Foram 3? Tá. Quanto tempo que o povo ficou no cativeiro? 70? A pergunta que não quer calar, todos eles ficaram 70 anos no cativeiro? Não. Então quem é que ficou 70 anos no cativeiro? Quem foi na primeira leva. Então quem é que ficou 70 anos no cativeiro? Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Quem foi levado na última leva, no ano 587, ficou 49 anos somente. Tá bom? Então isso aí é só um ponto importante para que os irmãos possam compreender quanto a isso. E o que vai acontecer? Deus tinha feito uma promessa. Depois de 70 anos, eu tiro vocês do cativeiro. Depois de 70 anos, os que entraram no ano 606 no cativeiro, Deus vai levantar um rei, cujo nome dele é Ciro. Então vamos ler lá Isaías 44, para que vocês possam entender. Olha quem Deus vai usar aqui para tirar o povo do cativeiro. Queridos, sabe por que Deus levou o povo para o cativeiro? E detalhe, será que valeu a pena o Senhor ter permitido o povo ir para o cativeiro? Sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente estuda a história do povo de Judá antes do cativeiro, eles cultuam a Dagon, Baal, Astarote, Azera, por aí vai. Eles queimam os filhos a Moloque, né, pastor? A Adrameleque, por aí vai. Depois que o povo retorna do cativeiro, nunca mais vocês vão ver eles cultuando a outros deuses. Então foi um tratamento de choque. Isaías 44, versículo 27. Quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios? Quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo funda-te. Capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor,
o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então o que vai acontecer? O profeta Isaías é um profeta que ele profetizou ali no 8º século antes de Cristo. O que vai acontecer? Isaías profetizou dizendo que chegaria um tempo em que o Senhor levantaria um rei e que este rei libertaria o povo de Judá que estaria cativo na Babilônia. Isso aconteceu. O Senhor levantou um pagão por nome de Ciro. E o Senhor chama ele de pastor e de ungido. Nesse sentido aqui, o que a Bíblia está nos dizendo? Que o Senhor estava usando alguém para um propósito específico. À luz da palavra, nós entendemos que para usar, Deus usa quem Ele quer. Se é salvo ou não salvo, Deus usa quem Ele quer. E o que vai acontecer? Ciro vai ser levantado para libertar o povo. E aqui está a chave. Aqui está a maneira em que Ciro libertaria esse povo. Porque o que acontece? O que estava acontecendo? Os reis babilônicos, eles eram orgulhosos. Primeiramente, eles viviam encastelado na Babilônia, em muralhas que chegavam até 80 metros de altura. Tinha mais de 100 torres, mais de 100 portas feitas de bronze. E detalhe, queridos irmãos, todos os reis babilônicos, eles diziam, vai ser impossível alguém tirar o povo de Judá aqui dessa grande nação. E aqui no versículo de número 27, a Bíblia diz que o Senhor usou Ciro. Então o que Ciro fez? Ciro vai desviar um canal de um rio que passava por dentro da Babilônia, 27, do capítulo 44 de Isaías. Olha o que... vamos ler aqui. Que digo à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus. Então o que Ciro fez? Deus usou Ciro para secar um dos canais que passavam por dentro da Babilônia. Ficou um buraco. Ele adentrou. O último rei, que era Belsazar, estava bêbado no palácio. Ele entra. A história diz, Flávio Josefo diz, que os babilônicos estavam tão cansados desse rei que eles começaram a aplaudir a Ciro. Ciro vai até o palácio, mata Belsazar e agora começa o reinado dos medos e persas, cujo Ciro era um dos reis. Então foi nesse período que vai acontecer a libertação do povo cativo. É interessante, queridos irmãos, que quando Isaías profetizou isso daqui, o avô de Ciro não estava vivo, o pai de Ciro não estava vivo e, consequentemente, nem Ciro estava vivo. Então era uma profecia antes de tudo acontecer. Então o que vai acontecer? Ciro se assenta no trono e agora ele começa a averiguar, vasculhar a riqueza no Império Babilônico. Lá no versículo de número, capítulo 45, versículo de número 3, diz assim, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Então o que aconteceu? Os guardas, os soldados de Ciro, começou a adentrar nos pavilhões da Babilônia e foi achando ouro, prata, bronze, tudo que estava ali. E dentre essa riqueza, eles encontraram um pergaminho, que era o pergaminho do profeta Isaías. Levaram até o rei Ciro. Um escrivão começou a ler. Quando chegou no capítulo 44, Ciro percebe que o nome dele estava ali. Ele manda averiguar quando é que esse documento tinha sido escrito. Parece que eu posso ver o escrivão voltando e falando, olha, foi escrito antes do seu avô nascer, antes do seu pai nascer e antes de você nascer. E aqui está escrito, olha lá no versículo de número, capítulo 44, versículo de número 28. Que digo de Ciro, é meu pastor, cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Então o que o Senhor estava dizendo por intermédio da boca do profeta Isaías? Chegará um tempo que eu levantarei um pagão, para que esse pagão seja um instrumento nas minhas mãos, Isaías, para que o templo possa ser reedificado.
Então, queridos irmãos, no ano 538, anota aí, essa é a data que o povo vai voltar para a terra de Jerusalém, para que a gente possa compreender aqui agora. 538, o que vai acontecer? O povo vai retornar para Jerusalém. Assim como houve três levas, né, para o povo ir para a Babilônia, também será 3 levas para retornar para a Babilônia. Algumas pessoas confundem as datas ali, de quando nós estudamos Neemias e Esdras. Então, no ano 538, quais são as 2 pessoas que aparecem nessa primeira leva, influente dentro desse contexto da primeira leva? A primeira delas, Josué, anota aí, 538, é quando o povo vai voltar. Josué e Zorobabel. Zorobabel. Abra sua Bíblia em Esdras capítulo 3. Desculpe, 3:8. Então aqui está os 2 que vai encabeçar a primeira leva, para que vocês não possam confundir, né? Quando alguém perguntar para você, mas quando é que o povo voltou? Foi no ano 538. Quem é que trouxe o povo? Zorobabel e Josué. Então o capítulo 3, versículo 8. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel. Então anota aí, Zorobabel, filho de Sealtiel, ou de Salatiel em algumas traduções, e Jesua, ou Josué, ou Yeshua, ou Jesus, que é a mesma palavra. Então Jesus no grego, Yeshua no hebraico, Jesua no aramaico, e acho que é só isso. Então são essas 2 pessoas que o Senhor vai usar para que o povo retorne para a Babilônia. Quantas pessoas retornaram? Foram aproximadamente quase 50 mil pessoas, queridos irmãos. 50 mil judeus que vão retornar para a terra de Jerusalém. E detalhe, isso aqui é muito importante nós compreendermos. Uma vez que Esdras registra no capítulo 3 essas 2 figuras aí, Josué e Zorobabel, logo nós compreendemos qual é a função de Zorobabel, qual é a função de Josué, ou de ambos. A função deles, precisamente de Zorobabel, é de reconstruir o templo. E essa é a pergunta que nós devemos fazer. E às vezes é a pergunta que muitos estão fazendo. Eu estou destruído. Na minha vida sentimental, espiritual, material, e por aí vai. Mas por onde deve começar a restauração na minha vida? Por onde isso começará? Então no capítulo 3 de Esdras, aqui está a chave. E por onde tudo vai começar. Capítulo 3, versículo de número 1. Olha o que o texto diz. Chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo, como um só homem, em Jerusalém. Próximo verso. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, ou Josué, né? E seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, e Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o quê? Então, por onde vai começar a restauração do povo? Antes de reconstruir o templo, antes de reconstruir os muros, a ordem do Senhor foi: reerga, levante o altar.
Por que tinha que levantar o altar, queridos irmãos? Por que tudo começa pelo altar? Sabe por quê? Porque o altar é o ponto de contato entre o céu e a terra. O altar está falando da conexão que nós temos diretamente com Deus. O altar precisava ser levantado, porque uma vez que levantasse o altar, iria ter que ter sacrifício diariamente. E quais eram os sacrifícios diários que acontecia naquele altar? Matava-se 2 cordeiros. Então o que acontecia? Matava um cordeiro 6 da manhã, o sacerdote. Então ele sacrificava um cordeiro, 6 da manhã. Ele sacrificava o cordeiro. Quando chegava às 6 horas da tarde, aquele cordeiro já estava em cinzas. Então ele tinha que mudar a sua veste, ir até o altar, limpava as cinzas do altar e sacrificava outro cordeiro, isto sem fazer com que o fogo se apagasse, ou isto sem deixar o fogo se apagar. Então a primeira verdade que a gente aprende aqui, que pode ser aplicado para as nossas vidas, é que no Antigo Testamento necessitava de cordeiros todos os dias para ser sacrificado, para manter o fogo aceso do altar. Aí vem Cristo como o maior dentre todos os cordeiros. E ele morre, ele ressuscita, e agora não precisa mais de qualquer outro sacrifício para manter o fogo aceso. Porque o Cristo, ele se responsabiliza em manter o fogo, a chama acesa. Altar aqui aponta para a cruz. O Pentecoste é o fogo. Antes de nós chegarmos no fogo do Pentecoste, primeiramente tem que passar pelo altar. Por que começou a restauração no altar? Porque antes do Senhor restaurar qualquer coisa em Jerusalém, Israel, o altar ensinaria para eles que as coisas deveriam estar em ordem dentro de cada um deles. Vamos ler Levíticos capítulo 6, para que vocês possam entender. Nós vamos ler o capítulo 6, versículo de número 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e colocará outras vestes, levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá o quê? Porá o quê? Antes do holocausto, o que vem aí? Em ordem. Então o altar aqui, queridos irmãos, está apontando para o coração de cada um deles. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: antes de eu restaurar qualquer coisa externamente, antes de eu colocar as demais coisas externamente em ordem, eu primeiramente colocarei o seu coração em ordem. Tudo que está desordenado, fora do devido lugar, tudo que está bagunçado, eu colocarei em ordem. Por que tinha que levantar o altar? Porque em torno do altar começaria ou voltaria as festas. Quando a gente lê Levíticos, Êxodo, Deuteronômio, a gente percebe que o povo hebreu era um povo festivo, festas que foram estabelecidas por Deus. Então, se não tivesse altar, não tinha festa da Páscoa, não tinha festa do Pentecoste, não tinha festa das cabanas, e por aí vai. Então Deus estava dizendo: primeiro vocês têm que levantar o altar, consequentemente com isso vai voltar a festa aqui em Judá. E qual era o temor do povo? Tá, nós vamos levantar o altar, mas e a nossa proteção? Quem é que vai fazer a nossa proteção? Para isto Deus precisou levantar um profeta por nome de Zacarias. Então vamos ler lá Zacarias, por gentileza. Zacarias é um profeta contemporâneo, queridos. Quando vocês forem ler Esdras e Neemias, que são livros históricos, não esqueça de ler Zacarias e Ageu, que são todos profetas contemporâneos e também homens que estiveram exercendo um papel muito importante na história do povo de Judá.
Zacarias capítulo de número 2. Olha o que o texto diz. O povo estava temeroso. Tá, a gente vai levantar o altar e a nossa proteção. Quem é que vai nos guardar? Se a restauração vai começar pelo altar, nós estamos com medo. Quem é que vai nos guardar? Capítulo 2. Então o que Deus estava dizendo? Se preocupe simplesmente de levantar o altar, porque da proteção, a segurança de vocês, eu mesmo me responsabilizo em cuidar de vocês. E o que eu vou fazer? Eu serei um muro de fogo ao redor dessa casa. É por isso que em toda a história, imagine, queridos irmãos, esse povo ficou mais de 60 anos sem ter muros. Era uma cidade como uma aldeia. Mas nenhum dos inimigos entrou no território deles. Por quê? Porque aos olhos naturais parecia que estava fácil para entrar, né? Vou entrar. Porque eu acho que é o que o diabo também está achando, né? Eu vou entrar naquela casa, eu vou entrar na família dele, eu vou destruir. Mas ele se depara com um muro de fogo ao redor da sua casa, da sua família. Será que você pode glorificar o nome dele? Aleluia. Então, primeiramente, a restauração começou pelo altar. O que vai acontecer? Deus vai levantar Josué como sumo sacerdote. Então, Josué, ele era descendente de Arão. E o que o diabo queria, queridos irmãos, porque eu não tem como nós analisarmos o texto simplesmente superficial e não ver a ação satânica por trás disso. O que o diabo queria era destruir a descendência de Arão, destruir Josué. E como que Satanás usou de artimanha? O que ele fez? Ele pegou os descendentes de Arão, da tribo de Levi, os sacerdotes, aqueles que tinham que estar servindo no templo. E ele fez com que esses homens casassem com mulheres pagãs. Vocês já perceberam que a estratégia de Satanás sempre foi a mistura? O diabo sempre tenta destruir o povo de Deus por intermédio da mistura. Quando o povo saiu do deserto, a Bíblia diz que quando o povo saiu do deserto, saiu com eles um povo chamado de vulgo. Quem era esse vulgo aqui? Era um povo pagão que estava no Egito e que quando os hebreus saíram, eles aproveitaram a oportunidade e saíram com os hebreus. E foram este povo que levou mais de 2 milhões de hebreus a sucumbir no deserto. Passa o tempo, Satanás usa as mesmas estratégias, porque o que ele quis fazer aqui? Ele quis que os descendentes de Josué se corrompessem com mulheres pagãs. Então, os sacerdotes começaram a casar com as filisteias. Consequentemente, isto fez com que a mistura prevalecesse na raça pura dos levitas. Para que a gente possa entender, é a primeira vez, isso aqui é muito importante, nós podemos entender, queridos irmãos, para nós entendermos. É a primeira vez que um profeta, no Antigo Testamento, vai ter a concepção de que Satanás está agindo. Abra sua Bíblia em Zacarias, que é um profeta contemporâneo. Capítulo 3, Zacarias 3. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita. Repita comigo, Satanás estava à sua mão direita. Olha o que o texto diz: para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, que está falando da sujeira no clã levítico, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu: ponham-lhe uma mitra ou uma coroa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor estava ali.
e o anjo do Senhor protestou a Josué. O que esse texto está dizendo aqui, queridos irmãos? Isso aqui é uma profecia de Zacarias. Zacarias percebeu que Satanás estava tentando destruir os descendentes de Arão, consequentemente os levitas. E é a primeira vez no Antigo Testamento que um profeta vai ter a concepção de Satanás. Vocês nunca pararam para pensar por que no livro de Jó, em nenhum momento, Jó atribui as suas mazelas, as suas lutas a Satanás? O mal e o bem na concepção de Jó tinha uma única fonte: Deus. Jó não leu o livro dele, Jó não viu aquilo que nós conseguimos ler no capítulo 1, no mundo espiritual. Nem Davi tinha conhecimento de que Satanás existia. Jacó, Abraão. A maior prova disso, queridos irmãos, é que quando a Bíblia nos diz lá em 2 Samuel, vamos ler lá, isso é muito importante, para que vocês possam ter ideia quanto a isso. Capítulo 24. Daqui a pouco já estamos concluindo já. Capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Olha, esse aqui é um pecado de Davi. Olha o que aconteceu. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Por quê? Incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Davi foi incitado por alguém. O autor de 2 Samuel não diz quem é este, porque ele não sabia quem era. E incitou a Davi, mas quem que incitou? O autor não sabia. Incitou a Davi contra ele, dizendo: vai e numera Israel e a Judá. Isso aqui era um pecado grave, porque não poderia numerar aquilo que o Senhor disse que seria como as estrelas nos céus e as areias da praia. Esse mesmo texto vai aparecer em Crônicas. Vamos ler lá, Crônicas, para que vocês possam entender. Crônicas, capítulo de número 21, versículo 1. Olha que interessante isso daqui. 2 Samuel foi escrito antes do povo ir para a Babilônia. Crônicas foi escrito depois que o povo retornou da Babilônia. E muitos autores, comentaristas dizem que quem escreveu Crônicas foi Esdras. Então lá no capítulo 21 de 1 Crônicas, é o mesmo texto, mas leia aí por gentileza. Olha lá. Então Satanás se levantou contra e incitou a Davi a numerar a Israel. Então lá em Samuel, que é um livro antes do povo ir para a Babilônia, o autor não sabia quem é que tinha incitado Davi a fazer algo tão reprovável aos olhos do Senhor. Mas agora, Crônicas, que é um livro que foi escrito depois que o povo retornou da Babilônia, o cronista, que há uma grande possibilidade de ser Esdras, ele sabe quem é que incitou a Davi a praticar esse pecado. E quem foi? Satanás. Então o que acontece? Somente em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, e lá em Zacarias, capítulo 3, são os únicos textos que a Bíblia vai nos falar que alguém tem a noção de que existe Satanás agindo por trás. O que a gente aprende com isso daqui, queridos irmãos? É tempo do Senhor aguçar a nossa visão espiritual. Esse é um tempo que o Senhor precisa abrir os nossos olhos espirituais, para a gente começar a ver ações satânicas, aonde muitas pessoas estão dizendo: não tem nada a ver, não é o que você está imaginando, mas, à luz da palavra, como aconteceu com Zacarias, o Senhor fará conosco. Ele aguçará, ou Ele ampliará a nossa visão para que possamos ver o mundo espiritual. Porque não tem como nós lutarmos contra um inimigo que nós não sabemos quais são as estratégias dele. Outro ponto muito importante está na pessoa de Zorobabel. Isso aqui é muito importante. Eu estou dizendo isso aqui para que a gente possa chegar em Neemias lá. Zorobabel foi a pessoa a qual o Senhor levantou para reconstruir o templo.
A profecia foi dita pela boca de Ciro há 800 anos, que o Senhor levantaria Ciro e que teria um homem que reconstruiria o templo. Olha o que significa a palavra Zorobabel. Anota aí, por gentileza. A palavra Zorobabel significa semente em Babel. Semente em Babel. O nome do pai de Zorobabel é Salatiel. Então, o que aconteceu? Zorobabel, ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu no cativeiro. Então, quando ele nasceu, o pai falou para ele, colocou o nome dele assim, ó, seu nome será Zorobabel, semente em Babel. E a gente tem que entender que todo nome na Bíblia tem um significado. A missão da pessoa está incutido no próprio nome. Sabia disso? Então, tem gente que tem preguiça, ou às vezes tem, vou ler crônicas, um monte de nome, mas ali no nome você consegue já entender quase toda a história da própria pessoa, porque está incutido no nome, porque é uma missão no nome dele. Não é como nós brasileiros, que a gente coloca o nome porque é bonito. Vou colocar o nome de... Lidiel, só o sangue do Cordeiro. Eu já falei isso para minha mãe, tem tanto nome bonito. Lucas, Tiago, Mateus. Por que eu tenho tanto nome? Lidiel, só o sangue do Cordeiro. Zorobabel. Então há uma chave aqui, queridos irmãos, no nome dele. Por quê? Porque Satanás, ele achava que a semente davídica iria se corromper na Babilônia. Babel aqui, no hebraico, é confusão, lugar de contenda, que é a Babilônia. Então o diabo pensou, vou destruir a semente de Davi. Consequentemente, o Messias não vai nascer. Aí vem Zorobabel, tem um filho, e quem sabe Zorobabel olhou e desculpe. Aí vem Salatiel, e tem um filho, e ele olha e diz, o seu nome será semente em Babel. O seu nome será semente em Babel, ou Zorobabel. Então, Zorobabel, semente aqui, tem tudo a ver com a profecia lá no Gênesis, no Éden, quando Deus disse assim, para a mulher, da semente da mulher virá um que ferirá a cabeça da serpente. Passa milhares de anos, Salatiel está na Babilônia dizendo, no meio dessa Babilônia, no meio da confusão, no meio da orgia, no meio da devassidão, a semente vai nascer, vai continuar. Vamos ler Mateus, por gentileza. Já dá vontade de dar um... Gente, Mateus, capítulo de número 1. Capítulo 1, versículo de número 12. Olha aí. Capítulo 1, versículo 12. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Isso daí é a descendência de Jesus, hein, irmãos? E Salatiel gerou o quê? Zorobabel. Então, esse daqui era o Senhor dizendo assim, Satanás, se você achou que ia destruir a semente, a promessa que eu tinha feito para Davi, tu está enganado, porque a semente ainda está viva. Zorobabel. A semente nasceu no meio da Babilônia. Outro ponto muito importante, queridos irmãos, eu tenho certeza que vocês já ouviram algumas pessoas dizendo assim, se cai um, Deus levanta 10. Se derrubar, se cair 5, o Senhor levanta 100. A pergunta que não quer calar, isso é bíblico? Vou fazer outra pergunta, será que nós somos insubstituíveis? Ou para melhorar, ou melhor, vamos melhorar aqui. Nós somos substituíveis, sim ou não? Nos propósitos e os desígnios que o Senhor colocou nas nossas mãos. Se a gente não fazer, o Senhor vai levantar outro para fazer? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o Senhor, Ele já conhece o passado, o presente e o futuro. E a maior prova de que Ele não substitui
ou usa outra pessoa para fazer aquilo que a pessoa tem que fazer, é a pessoa de Zorobabel. Vamos ler, por gentileza, Esdras. Esdras capítulo 4, versículo 1. Isso daqui já é a segunda restauração, já para a gente concluir, queridos. Estou falando isso daqui para que a gente possa chegar no livro de Neemias, né? Então, qual foi a primeira restauração? Do altar. E a segunda? O templo. Então Deus restaura o altar, e agora Deus vai restaurar o templo. A ordem do Senhor para Zorobabel foi essa: eu quero que você restaure o templo, que você reedifique o templo. A responsabilidade é sua, você que vai levantar o templo. Aí você poderia me perguntar, tá, mas por que tinha que levantar o templo de novo? Porque a única maneira de se manifestar a glória do Senhor era no templo. No templo. Então tinha que ser erigido o templo de novo. Então a responsabilidade de levantar o templo era de Zorobabel. Capítulo 4, versículo de número 1 de Esdras diz assim: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram: deixa-nos edificar conosco, porque como nós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Então o que aconteceu aqui, queridos irmãos? O Senhor deu uma ordem para Zorobabel: reconstrua o templo. A minha glória está pronta para ser manifesta de novo no templo. Mas reconstrua o templo. O que aconteceu? Zorobabel começou a reedificar o templo. Então ele colocou os fundamentos do templo, ele foi levantando os fundamentos, e quando ele terminou de levantar os fundamentos, houve um barulho tão grande em Jerusalém, e a Bíblia diz que esse barulho era muito distinto. Existia o barulho dos jovens e o barulho dos velhos. Então os jovens faziam um barulho, um cântico, ou cantavam, ou gritavam de alegria, porque eles estavam vendo um templo ser construído. Os velhos choravam de tristeza, porque eles viram o primeiro templo. E eles perceberam que aquele templo que estava sendo erigido não tinha absolutamente nada a ver com o templo que Salomão tinha levantado. Então tinha dois barulhos: um barulho de alegria e um barulho de tristeza. O que aconteceu aqui, queridos irmãos? Foi nesse período em que os samaritanos... Alguém aqui sabe quem são os samaritanos na Bíblia? Os samaritanos, isso aqui eu vou explicar para que os irmãos possam entender. O reino norte foi levado cativo, os assírios levaram o reino norte. Aí o que aconteceu? O rei da Síria, ele colocou um outro povo para morar em Israel, um povo pagão. Aquele povo que estava na Síria começou a ser atacado por leões, porque tinha muitos leões naquela região ali. Aquele povo pagão mandou uma mensagem para o rei falando assim: ó rei, a gente está vivendo uma terra aqui que é estranha, a gente não sabe o costume dos deuses deles, traz esse povo de novo para cá. O que o rei fez? Fez com que uma grande quantidade de israelitas voltasse para Samaria. Quando eles voltaram, houve uma mistura. Então os israelitas se misturaram com aquele povo pagão. E agora o que aconteceu? Houve uma mistura no culto. E ali vai nascer o povo samaritano. Então, o que os samaritanos faziam? Eles cultuavam Adrameleque de manhã e à noite cultuavam o Senhor. Adrameleque era uma prática de culto que também sacrificava crianças. Então, quando nós lemos aqui a passagem de Esdras, quando o povo retornou da Babilônia, os samaritanos chegaram e disseram assim: ó, deixa a gente reconstruir o templo com vocês. Zorobabel falou: neca de pitibiriba, vocês não fazem parte disso. Por quê? Porque vocês cultuam um culto misto. Vocês cultuam a Jeová e a outros deuses. Deixa que a gente reconstrói. A responsabilidade está com a gente aqui. Os samaritanos ficaram indignados e agora eles vão se opor contra os judeus. Então eles escrevem uma carta para o imperador da época, dizendo que os judeus estavam reconstruindo a cidade, que era para ver nas crônicas, que aquela cidade já foi uma cidade poderosa e que tinha que bloquear e parar aquela obra. E essa foi a ordem que o rei, que na época era Artaxerxes, deu para Zorobabel. Pode parar com a reconstrução. Ciro já não era mais rei.
com a reconstrução do templo. Ciro, ao invés de Zorobabel ouvir o que o Senhor tinha dito, a Bíblia diz que ele deu ouvido ao imperador. Ele parou de construir. Para que a gente possa entender isso, olha como que ficou o estado de Zorobabel. Abra sua Bíblia em Ageu, já para a gente concluir. Ageu é um livro antes ali de Zacarias. É o terceiro e último livro do Antigo Testamento. Capítulo de número 1, já para a gente concluir, queridos. Capítulo 1, versículo 14. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Então, o que aconteceu? Por causa dessa ordem do imperador, uma vez que ele tinha dito, para de reconstruir o templo, Zorobabel ficou com medo. Foi passando o tempo, queridos, 5, 10, 15, 20 anos, e lá estava o templo, destruído, só os fundamentos. Porque Zorobabel estava com medo. E agora Deus usa a boca desse profeta Ageu para que Zorobabel possa continuar a reconstruir o templo. Zacarias, mais uma vez aí. Zacarias, capítulo de número 4, versículo 9. Já estamos concluindo já. Isso daqui depois de 20 anos, quase 20 anos. Capítulo 4, versículo 9. E a palavra do Senhor, versículo 8, 4:8. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão. Isso aqui é extraordinário. Por quê? Porque há quase 20 anos atrás, o Senhor tinha dado uma ordem para Zorobabel: construa o templo, construa o templo. A responsabilidade é sua. Ele levanta os fundamentos. Logo veio a oposição, ele ficou com medo, o espírito dele ficou abatido. E quando uma pessoa está desanimada, acho que o desânimo é o pior demônio que existe. Sabia, irmãos? Pessoa desanimada não tem ânimo para fazer absolutamente nada. E isso daí contagia. Por quê? Zorobabel ficou desanimado, Josué ficou desanimado, o povo também ficou desanimado. Então os anos foram passando, aproximadamente quase 20 anos, e o templo não tinha sido levantado. Deus poderia ter levantado qualquer outro no lugar de Zorobabel para reconstruir o templo. Mas como o Senhor não trabalha com descartabilidade, o Senhor, ele levantou o espírito de Zorobabel e disse: é você que vai ter que concluir essa obra. Que o Senhor nessa noite, queridos irmãos, levante o seu espírito, te levante para dar continuidade naqueles projetos de 5 a 10, 15 anos atrás. Porque o que o Senhor está mandando dizer aqui por intermédio dessa palavra, que o Senhor não vai levantar outro para fazer aquilo que você tem que fazer. Mas você, quem sabe, entrou aqui dizendo: mas eu estou desanimado, estou desmotivado, perdi muitas coisas no decorrer dessa pandemia, mas o Senhor está mandando dizer que Ele vai levantar o seu espírito aqui. E aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer, não tem demônio, não tem inferno, não tem oposição que possa parar o crescimento dessa obra. E para mim concluir, queridos irmãos, na próxima aula daí nós falaremos sobre a restauração dos muros. Eu preciso lhes dizer que quando quando Zorobabel começou a reconstruir aquele templo, ele foi reconstruindo e a ordem do Senhor foi esta:
sobe a floresta, vá até o Líbano e traga madeira para reconstruir o templo. Então imagine, eles foram reconstruindo aquele templo só com madeira. O primeiro templo, que foi construído por Salomão, tinha toneladas e toneladas de ouro, prata, bronze. Quando chegava ao meio-dia, o sol batia nas colunas do templo construído por Salomão, e aquilo, quando as pessoas olhavam para o templo no Alto Monte Moriá, aquilo refletia uma glória magnânime do templo. Mas agora esse templo que foi construído por Zorobabel não tinha brilho do ouro, não tinha prata, não tinha bronze, só tinha madeira. E quem viu o primeiro templo começou a desprezar. Olha o que Zacarias vai dizer. Por isso que eu falo, queridos irmãos, os melhores dias, as maiores coisas que acontecerão nas nossas vidas são para aqueles que não desprezam as pequenas coisas que acontecem em dias normais. Por que eu estou dizendo isso daqui? Os velhos que viram o primeiro templo começaram a zombar, dizendo: você está de brincadeira, né, Zorobabel? Olha o templo que você construiu aí, rapaz. Que templo é esse? Isso não tem nada a ver com o templo de Salomão. Cadê o ouro? Cadê o soalho no chão do templo que é feito de ouro? Cadê o forro de ouro? Cadê as pedras preciosas? Você nem colocou pedras preciosas aqui no forro, nos fundamentos? Cadê o brilho do ouro? Aí olha o que Deus vai usar a boca do profeta Ageu. Capítulo de número 2. Olha o que Deus vai dizer para aqueles que estavam menosprezando o templo. Capítulo 2, versículo de número 5. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Vocês já perceberam que o livro de... Depois você chega em casa, você percebe que o livro de Ageu, Deus somente se manifesta como o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque o povo estava com medo. Então Deus se manifesta como guerreiro. Versículo de número 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações. E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa do quê? Diz o Senhor dos Exércitos. E os velhos que estavam zombando o templo, menosprezando o templo, olha o que o Senhor vai dizer por intermédio da boca do profeta Ageu: minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa será maior do que a primeira. O que Deus estava dizendo por intermédio da boca do profeta Ageu? O que eu vou fazer nessa casa, eu não fiz quando Salomão inaugurou o templo, lá em 2 Crônicas, capítulo 7. A glória que eu enviarei nessa casa será muito maior do que aquela que eu enviei na inauguração do primeiro templo. Por quê? Porque Deus, queridos irmãos, quanto mais simples, Deus gosta de trabalhar na simplicidade. Quanto mais simples é o templo, mais a glória é grande. O povo construiu um templo suntuoso, houve uma glória. Veio Zorobabel, construiu um templo de madeira, manifestou a glória. Aí veio Jesus e viu um templo mais simples ainda, feito de carne e osso, que anda para lá e para cá. Aí Jesus falou: agora eu que sou a glória maior, vou habitar em vocês, e aonde vocês for, vocês vão levar a última glória. Então aonde é que está a última glória? Fica de pé, por gentileza.